Muito bem, agora a gente já sabe quais são as principais causas de úlcera péptica e a fisiopatologia envolvida. A gente já sabe que as úlceras são causadas principalmente pela infecção pelo H. pylori e pelo uso dos anti-inflamatórios não esteroidais, os AINES. Mas o que sente uma pessoa com úlcera? E como que a gente resolve o problema dela? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, depois da vinheta. Bom, o quadro clínico da úlcera ele é predominantemente de dor, né? Que vai ser uma dor epigástrica em queimação. Essa dor ela pode estar acompanhada de sintomas como saciedade precoce, plenitude pós-prandial e pode ter uma relação com a alimentação, principalmente na úlcera duodenal, em que muitas vezes a dor vai melhorar no momento da alimentação e voltar, né, quando o indivíduo está de estômago vazio. Bom, esse tipo de dor, né, epigástrica em queimação, com a presença desses achados associados, fazem parte da definição de uma síndrome dispéptica. A síndrome dispéptica é definida justamente por esses sintomas de dor epigástrica, né? Esses sintomas gastrointestinais mais altos, né? No entanto, nem sempre que eu tiver uma síndrome dispéptica eu vou estar diante de uma úlcera. Na verdade, muito pelo contrário, 75% dos quadros de síndrome dispéptica são quadros funcionais, ou seja, quadros que não estão relacionados a nenhum tipo de alteração metabólica ou estrutural no trato gastrointestinal. É pensando nisso que a gente vai guiar o nosso racional, né, na abordagem de uma síndrome dispéptica. Nem sempre eu vou precisar fazer algum procedimento mais invasivo nesse paciente, né? Se eu estou diante de um paciente com síndrome dispéptica e ele tem menos de 45 anos de idade e não tem sinais de alarme, e aí nesse momento a gente lembra quais seriam, né, os sinais de alarme, que seriam, além daquela dor, além, né, do desconforto, né, além daquela queimação, a gente tem perda ponderal, ou a gente tem anemia, ou a gente tem a presença de sangramento digestivo, a gente tem a presença de disfagia, a gente tem vômito persistente, ou adenopatia abdominal, ou ainda uma história familiar de câncer gástrico. Ou seja, se eu estou diante desses sinais de alarme, que são sinais que me levam a pensar um pouco mais, né, num quadro de câncer gástrico, a minha abordagem tem que ser diferente. No entanto, num paciente jovem, menos de 45 anos, sem nenhum desses sinais de alarme, eu vou lançar mão de um teste não invasivo, né, para pesquisa do H. pylori. E aí, nesse caso, o principal teste é o teste respiratório da ureia, né, em que a gente dá para o paciente, por via oral, né, uma solução de ureia, sendo que nessa ureia a gente vai ter um carbono marcado, né, que é o carbono 13. E aí, se esse paciente tem ali no seu estômago a presença do H. pylori, esse H. pylori vai converter essa ureia, né, através da urease, aquela enzima que eu falei que o H. pylori tem, né, a urease vai converter a ureia em amônia e em gás carbônico. Esse gás carbônico ele vai cair na circulação sanguínea, né, lembrando que esse gás carbônico vai levar consigo aquele carbono, né, marcado, né, que foi dado aí ao paciente por via oral. E aí esse gás carbônico, em última análise, acaba sendo eliminado pela respiração. E aí a gente vai ter a detecção desse carbono marcado, né, desse carbono radioativo, provando assim a presença do H. pylori. Se, através desse teste, eu comprovei, né, eu positivei a presença do H. pylori, ora, o que eu tenho que fazer? Sabendo que uma das grandes causas, não só da úlcera, mas da gastrite, né, é o H. pylori, o que eu tenho que fazer é erradicar o H. pylori.
Por outro lado, se no meu teste eu vejo que não existe H. pylori, né, que aquele indivíduo não está infectado pelo H. pylori, aí o que eu vou fazer é uma terapia empírica com o inibidor de bomba de próton, né? A gente não vai fazer nenhum tipo de exame mais invasivo. Por quê? Lembra que 75% dos casos de síndrome dispéptica são funcionais, não tem nenhum tipo de lesão associada. E nesses casos, a terapia empírica com o inibidor de bomba de próton pode ser suficiente para melhorar o quadro do paciente. Feito isso, né, erradicado o H. pylori, a gente vai ver já já como isso é feito, ou feita essa terapia empírica com o inibidor de bomba de próton, eu preciso fazer uma pergunta. O paciente melhorou? Bom, se sim, se ele não tem mais sintomas, provei, né, que eu estava diante de uma síndrome dispéptica funcional ou uma síndrome dispéptica simplesmente causada ali pela presença do H. pylori. Nesse caso, alta ambulatorial para o paciente. Mas se esse paciente não melhorou, mesmo com a erradicação do H. pylori ou com a terapia empírica com IBP, aí não tem jeito, eu tenho que partir para a endoscopia digestiva alta. Então vamos lá. Agora outro caso, né? O paciente com síndrome dispéptica, mas agora ele tem mais do que 45 anos, ou então ele tem um daqueles sinais de alarme: perda ponderal, anemia, sangramento, disfagia, vômito persistente, adenopatia ou história familiar de câncer gástrico. Se o meu paciente ele tem mais de 45 anos, né, ele já entra num grupo de risco maior, ou se ele tem algum desses sinais de alarme que também, né, demonstram um risco maior de câncer gástrico, ou ainda, né, se eu fiz aquela terapia empírica, né, no paciente que não tinha sinal de alarme ou tinha menos de 45 anos e ela não foi suficiente para melhorar o sintoma do paciente, aí eu tenho que partir para a endoscopia digestiva alta. Aí não tem jeito. E aí tem alguns detalhes sobre a endoscopia que a gente precisa saber. A primeira é que no caso de uma úlcera duodenal, eu não preciso biopsiar durante a endoscopia. No entanto, se a minha endoscopia visualiza uma úlcera gástrica, aí eu preciso fazer biópsia, né? Tomando cuidado de colher amostras tanto da borda quanto do centro da lesão e pelo menos 6 fragmentos. Isso porque a úlcera duodenal ela não tem risco de se transformar num câncer, né? Enquanto que a úlcera gástrica ela pode sim evoluir para um câncer gástrico e eu posso estar inclusive diante de um câncer gástrico que eu ache que é apenas uma úlcera. Por isso mesmo eu preciso biopsiar para tirar essa dúvida. E aí nesse paciente que eu parto para endoscopia, eu vou aproveitar e fazer o diagnóstico da infecção por H. pylori ali mesmo. Lembrando que nesse caso eu faço um teste invasivo, né? Teste invasivo é quando eu faço o diagnóstico através da endoscopia. Nesse caso eu posso fazer o teste rápido da urease, que seria o mais utilizado, né? Eu posso fazer a histologia e posso fazer a cultura, né, do H. pylori. Mas existem ainda os testes não invasivos, como a gente já falou, né? A gente falou do teste respiratório da ureia, mas existe também a sorologia, né? A partir da detecção de anticorpos IgG, e a gente tem mais modernamente o antígeno fecal, que é mais barato, mas no entanto ele ainda não é tão disponível. E aí só lembrando, né, que a endoscopia, né, consiste aqui na introdução do endoscópio por via oral, né, que vai chegar até lá no estômago, e aí a gente vai ter uma câmera acoplada, né, com iluminação aqui no endoscópio, que vai permitir então a visualização de toda a mucosa, tanto estomacal quanto duodenal, né, na busca aí da úlcera. E através do endoscópio também eu posso inserir um aparelhinho que vai ali colher amostras, né, no caso da necessidade de uma biópsia. E aí, a título de curiosidade, estão aqui algumas possíveis visualizações de úlceras, né, através da endoscopia digestiva alta.
Muito bem, feito o diagnóstico, chegou a hora de tratar tanto a úlcera propriamente dito, como também a infecção pelo H. pylori. Como é que isso é feito? E lembrando que a orientação hoje em dia é, diagnosticada a presença do H. pylori, a gente vai sempre tratar, né? Porque o H. pylori ele vai ser, né, um precursor tanto da úlcera péptica quanto da gastrite. E aí ele também corresponde a um importante fator de risco, né, para o carcinoma gástrico, né, para o câncer gástrico, se eu estiver diante de uma úlcera gástrica. Bom, e aí como que eu vou fazer o tratamento, né, para a erradicação do H. pylori? Aqui a própria figura já nos adianta que a gente vai usar 3 medicamentos com esse objetivo. São eles o inibidor da bomba de prótons em dose padrão, e aí só dando um exemplo aqui, o omeprazol na dose de 20 mg dia, sempre com aquela orientação, né, do uso pela manhã, meia hora antes do café, em jejum. E além disso, a gente vai usar 2 antibióticos, né, para matar de vez o H. pylori. E as diretrizes brasileiras hoje recomendam o uso da claritromicina, 500 mg 2 vezes ao dia, e a amoxicilina, 1 grama, também 2 vezes ao dia. Esse tratamento será feito durante 7 dias. A gente vai ver daqui a pouco, eu preciso fazer o controle de cura, ou seja, eu preciso verificar se esse tratamento foi eficaz, se ele de fato matou de vez o H. pylori, né? E aí esse controle de cura é feito através do teste respiratório. E aí o tratamento da doença ulcerosa, né, propriamente dita, né, consiste primeiro no tratamento para o H. pylori, que é o tratamento que a gente já falou. Se a minha endoscopia achou uma úlcera gástrica, eu vou complementar o tratamento por mais 4 a 8 semanas com o uso do IBP, do inibidor de bomba de prótons, aí ele sozinho, né, sem os antibióticos, porque eu já completei o tratamento para o H. pylori. No entanto, se a minha endoscopia encontra uma úlcera duodenal, de uma maneira geral, eu não preciso complementar o tratamento após os 7 dias, né, lá do tratamento do H. pylori. De uma maneira geral, esse tratamento de 7 dias será suficiente para curar a úlcera duodenal. E aqui eu deixei só uma cola, né, com os principais inibidores de bomba de prótons, né? Eu já tinha falado do omeprazol 20 mg, mas também tem o rabeprazol 20 mg, o lansoprazol 30 mg, o pantoprazol, que também é muito usado, né, 40 mg, e o esomeprazol 20 mg. Então essas aqui são as doses padrão dos principais inibidores da bomba de prótons. E aí, tratada a doença ulcerosa, sempre lembrando, controle de cura. Controle de cura do H. pylori, né, 4 a 6 semanas após o fim do tratamento, feito com o teste respiratório, que é o padrão ouro para o controle de cura. E, no caso da úlcera gástrica, eu preciso fazer o controle endoscópico de cicatrização. Ou seja, terminado o tratamento, né, feitos aqueles 7 dias para o H. pylori, mais aquelas 4 a 8 semanas, eu preciso fazer uma nova endoscopia, né, para eu ter uma certeza de que eu tive a cicatrização, de que eu tive a cura da úlcera gástrica. Sempre lembrando que isso é feito porque a úlcera gástrica é aquela que está relacionada com o câncer gástrico. No caso da úlcera duodenal, além de eu tratar apenas aqueles 7 dias, eu vou fazer o controle de cura do H. pylori, mas eu não preciso fazer uma nova endoscopia. Eu considero que aquele paciente está tratado da úlcera duodenal. Para terminar, a gente tem a possibilidade do tratamento cirúrgico das úlceras pépticas. No entanto, esse artifício ele é muito raro, né? Hoje em dia, quase não se tem necessidade de fazer um tratamento cirúrgico. Ele será feito em úlceras refratárias, né, em que eu já tentei o tratamento clínico e não consegui, ou na presença das complicações agudas das úlceras,
que são a hemorragia, a perfuração e a obstrução. Eu não vou entrar em detalhes, né, sobre essas complicações, porque isso aqui daria e pode dar no futuro aulas específicas só sobre esses assuntos, e aí o vídeo ficaria muito extenso e não é o objetivo falar sobre essas complicações. De qualquer forma, o tratamento cirúrgico consiste, né, na retirada daquela porção estomacal, né, que está cometida pela úlcera, e aí eu faço uma anastomose, né, do estômago restante, ou com o duodeno, né, uma gastroduodenostomia, que é a chamada cirurgia Abel-Hot 1, ou então eu faço uma anastomose do restante de estômago que restou com o jejuno, né? E aí vai ser uma gastrojejunostomia ou uma cirurgia Abel-Hot 2. Também é um assunto amplo e complexo, né? Que não é o escopo desse vídeo. E dito isso, a gente encerra o nosso vídeo sobre úlcera péptica, né? Falamos sobre a fisiopatologia, sobre as principais causas, falamos um pouco sobre o quadro clínico e sobre o tratamento clínico das úlceras pépticas. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido entender e que esse vídeo tenha sido de alguma forma proveitoso para o seu aprendizado. Dá um joinha nesse vídeo, isso ajuda muito a divulgar o canal, e se inscreve no Medicanal se você ainda não for inscrito. Eu estou esperando o seu comentário aqui embaixo com a sua crítica, a sua dúvida ou a sua sugestão. E te espero também nos próximos vídeos aqui do canal. Um grande abraço e até lá!